que hoje nós vamos falar de parar. Coisa doida, né? O cara é piloto, em vez de falar de acelerar, vai falar de parar. Por que vai falar de parar, né? Então, hoje é dia de falar de freio, mas antes de falar de freio, eu queria que vocês ajudassem a fazer isso aqui crescer. Porque qual que é a ideia? A ideia é compartilhar, são 30 anos de automobilismo, 30 anos armazenando informações, 30 anos conhecendo coisas, guardando experiências, e agora, depois de uma certa idade, eu, óbvio, tenho planos futuros para isso, mas eu comecei a ter prazer em jogar isso para fora. Galera, a história é a seguinte, tudo na vida, tudo. Bom, primeiro, ficar olhando esse Porsche Turbo aí já dá uma certa animação, né? Mas eu quero falar de algo que está presente nele aí que vocês provavelmente já perceberam. Tudo na vida, absolutamente tudo. Nós, os sistemas mecânicos, ou hidráulicos, ou elétricos, carros, máquinas em geral, tudo na vida tem uma missão. E hoje a gente tem que começar a falar qual é a missão do freio. Porque se eu quero ensinar vocês ou ajudar vocês a evoluir no uso do freio para virar mais rápido, né? A gente quer ser mais rápido. Primeiro a gente tem que entender qual a missão do freio. O freio está lá para quê? E o freio, muitos de vocês podem dizer, já vão dizer aí nos comentários, o freio está lá para reduzir a velocidade do carro. O freio está lá para parar o carro. Mas é só isso? Essa é a única função? Não. O freio está lá para fazer isso, mas ele precisa fazer isso com o menor desgaste possível e com a menor geração de calor possível. Caramba, como assim desgaste? Eu acho que todo mundo que está assistindo sabe que o freio funciona à base de fricção. Já a gente vai falar mais disso. Mas o que é essa fricção? O que eu tenho que fazer com isso? O que eu estou fazendo? Eu estou convertendo energia. Eu tenho uma energia acumulada através do movimento, o carro tem um movimento, esse movimento mantém as rodas girando, as rodas mantêm os discos de freio girando, e não se joga energia fora, a energia não se joga fora. Eu vou precisar, a energia se converte, né? Então eu preciso parar, vou parar através da fricção e vou transformar essa energia em quê? Calor. A fricção vai gastar alguma coisa, nós vamos falar dessa coisa aí na frente, e vai gerar calor. Vamos falar um pouco disso? Isso aqui é uma demonstração, vou colocar para cá, porque nessa outra aqui eu fico vendo meu rostinho ali, eu gosto, tá? Isso daqui é uma máquina, a Bugatti usou essa máquina, provavelmente nem é dela, mas ficou um vídeo famoso na internet, onde ela demonstra a utilização do freio em caso extremo, tá? Num carro de rua, isso provavelmente nunca vai acontecer, nunca vai ficar assim. Nós não vamos precisar, num carro de rua, de ter um freio capaz de tolerar isso aí. Mas num carro de pista, seja para corrida ou seja para track day, sim, nós vamos chegar nesse nível aí, tá? E você observa que tem um calor danado, esse calor está sendo gerado pelo atrito entre a pastilha e o disco, tem uma fagulhada, que são partículas metálicas que compõem o composto da pastilha, nós vamos falar se desprendendo da pastilha, nós vamos falar sobre tudo isso. Quer dizer, não é só reduzir a velocidade do carro, não é só isso que esse cara aí tem que fazer. Esse cara, além de reduzir a velocidade do carro, esse cara tem que fazer isso com o mínimo desgaste possível e com a mínima geração de calor possível. Ou seja, ele tem que converter a energia do movimento em energia térmica, em calor, mas dissipando o mais rápido possível, armazenando o mínimo possível e tal. Esse cara aí tem que fazer isso, tá? O que esse cara... Aí é um sistema simples de um carro de rua, já nós vamos olhar sistemas mais complexos, tá? Mas ele, basicamente, ele gera fricção através de uma força de aperto que essa pessoa aqui, que é a pinça, exerce entre uma pastilha e um disco. Ah, mas existe freio a tambor, Sandro. Meu carro tem freio a tambor atrás. Eu posso ir para a pista? Pode. O freio a tambor, até certo ponto, ele tem até uma área de contato maior. Eu não guardei imagem do freio a tambor, porque para alta performance a gente não quer olhar para o freio a tambor. Mas o freio a tambor, primeiro, ele é mais barato de construir. Então, muitos carros ainda usam na traseira, porque a maioria dos carros de rua usam muito menos o freio atrás do que o freio na frente.
Valeu, Matheus. Atrasado, mas chegou. O importante é chegar. Boa. Então, eles usam muito menos o freio atrás, então, para economizar, eles colocam lá um freio mais econômico, o freio a tambor, mas que tem uma boa eficiência, tá? O freio a tambor. O freio a tambor, ele tem uma área de contato maior, porque as sapatas ocupam uma área enorme do tambor. Só que, como ele é um sistema fechado, quase selado, ele armazena muito calor, ele tem outras desvantagens, às vezes usa em lama, que não é o nosso caso, mas ele guarda lama dentro. Mas, enfim, vamos falar desse cara aí, que é o freio a disco, tá? Então, nós temos uma pinça que, através de um mecanismo hidráulico, que a gente vai falar mais ali na frente, exerce uma força de aperto e ela poderia apertar ela própria contra o disco. Poderia, claro. Não teríamos a pastilha. Mas se ela fizesse isso, o que ia acontecer? Lembra que eu falei da missão do freio, que é parar o carro, diminuir a velocidade do carro, mas com o menor desgaste possível e a menor geração de calor possível? Então, se fosse ferro com ferro, isso ia gastar muito rápido, os dois iam gastar por igual se fossem materiais iguais, iam gastar por igual, iam gastar muito rápido e a gente não ia chegar, às vezes, nem ao final de uma volta, tá? Com o freio em condições. Então, o freio ele tem que se manter em condições ao longo do tempo, tá ok? Então, inventaram um material que tem poder de fricção e o poder de resistir à temperatura e de durar. Quem é esse cara? Pastilha de freio. Então, o sistema, a grosso modo, é isso que eu mostrei. Agora, vamos falar com ele mais em detalhes e eu vou abrir-lhes aqui um pouco para vocês, tá? Vou deixar um tempo aí para vocês se familiarizarem com a imagem, procurarem tudo que vocês conhecem. Repara que aqui ele demonstra de propósito, ele demonstra um sistema a tambor e aqui ele demonstra um sistema a disco. Não é assim que tem no carro, tá ok? O carro pode até ter as 4 discos, 4 tambores, ou, muito usual, ter 2 discos na frente e 2 tambores atrás, tá bom? Se você não entende o funcionamento básico do freio, eu passei pelos componentes, agora eu vou falar do funcionamento. Se você não entende o funcionamento básico, eu vou te explicar como usar o freio e você não vai entender por quê. Você não vai guardar por quê. Aquilo não vai fazer sentido para você. Aquilo não vai gerar memória para você. Então, é muito importante você ficar aí e prestar atenção no funcionamento básico para quando eu falar na próxima live ou nas próximas semanas, eu falar do procedimento em si, é você ter a exata noção do que eu estou falando e como aquilo funcionou. Bom, vamos lá. Nós falamos que nós queremos gerar, aqui está o disco, aqui estão as pastilhas, nós queremos gerar uma força de aperto, tá ok? Como é que gera essa força de aperto? Bom, nós vamos gerar essa força de aperto com a soma de 3 alavancas. Vocês vão ficar doidos agora, esse cara tá louco. Como assim eu vou somar 3 alavancas? O que é uma alavanca? Uma alavanca é um multiplicador de força. A gente podia explicar isso engenheiristicamente falando, de forma muito mais complexa, mas ela é um multiplicador de força. Qual é a primeira alavanca que nós vamos usar? É essa aí que está na tela para vocês, que é a alavanca mecânica, tá? Repare que a pessoa pisa aqui embaixo e a força é exercida lá em cima. Esse comprimento aqui, ele vai gerar multiplicação da força que você está fazendo. Passei por essa primeira alavanca, ou seja, pisei no pedal lá em cima, gerou uma força, pisei no pedal lá embaixo, gerou uma força lá em cima, e essa força vai atuar na segunda alavanca, que é esse cara aí. Esse cara é um pouco mais complexo de entender, a primeira alavanca é mole, né? Esse cara é um pouco mais complexo de entender, mas eu vou explicar. Quem é esse cara aí? Esse cara é o seguinte, hidrovácuo, na verdade, servofreio. Mais comumente, ele é usado com vácuo gerado pelo motor, por isso que ele é chamado de hidrovácuo, tá ok? Como é que ele faz? Ele tem 2 câmaras. Ele é uma peça cilíndrica, todo mundo já viu isso nos seus carros, com 2 câmaras. A câmara amarela e a câmara azul. A câmara amarela, ela tem vácuo do motor, querendo puxar esse diafragma escuro preto aí para forçar o cilindro mestre a ser acionado para dentro. A câmara azul, ela está vazia quando eu não estou pisando no pedal. Então, como ela está vazia, se não entrar nela, ela não deixa a outra câmara ir para frente, tá ok? Então, existe uma válvula, se você olhar aqui aonde o pedal conecta com a câmara azul, existe uma válvula que permite do ar atmosférico entrar.
Quando esse ar atmosférico entra, a outra câmara carregada de vácuo é permitido a ela levar o pistão para frente. Então, ela leva o pistão do cilindro mestre para frente e, com isso, cria pressão hidráulica que vai pela tubulação lá para a pinça, tá ok? Então, esse cara aí, para a rua, é fantástico, porque ele mantém o freio mais macio para a gente, o freio fica mais mole, a gente faz menos força, é uma beleza. Mas para a pista, ele atrapalha. Vamos falar aqui sobre os tipos de cilindro mestre, tá? Quem é o cilindro mestre? É o cara que recebeu toda essa força, que veio do pedal, que veio do hidrovácuo, que começou a gerar essa alavanca hidráulica. Mas esse cara, o cilindro mestre dos carros de rua, ele tem uma coisa feita para segurança que nos atrapalha para track day e corrida, tá? Ah, mas dá para correr com ele assim? Dá para correr com ele assim. Ele tem uma coisa chamada circuito cruzado de freio. Reparem no reservatório, ele tem um reservatório em cima, que é dividido do meio para baixo em reservatório 1 e reservatório 2. O fluido está lá azul lá em cima. Quando ele vai para o reservatório 1, ele fica rosa. Quando ele vai para o reservatório 2, ele fica verde. E ali já é a divisão entre o circuito de uma diagonal, freio dianteiro direito com traseiro esquerdo, e o circuito da outra diagonal, que é freio dianteiro esquerdo com traseiro direito. Por que os carros fazem assim? Para segurança. E aí você vê que o verde vai independente para um lado, eles são acionados pelo mesmo pistão-mãe, mas o pistão-mãe aciona um outro pistão secundário, tá ok? Então, eles são acionados pela mesma força, mas eles exercem pressão sobre circuitos diferentes. Por que o reservatório é dividido ao meio? Porque se um circuito vazar e o freio acabar, só acaba para 2 rodas, não acaba para as 4 rodas. Porque como o reservatório é separado no meio, sobra espaço para guardar fluido para o circuito que não vazou.